Agora a gente vai falar um pouquinho sobre incontinência urinária. Esse problema afeta muitas, mas muitas pessoas, principalmente as mulheres. Mas a gente vai entender uma coisa, não são só as pessoas mais velhas. Quando a gente fala em incontinência urinária, a gente pensa já no idoso, né, naquela pessoa que está usando uma fralda geriátrica, enfim. E eu vou conversar agora com o Dr. Jorge Duarte Ribeiro, que é urologista. Ele vai falar um pouquinho sobre a incontinência urinária e o que acontece com essa situação aí em vários locais do nosso país. Boa tarde, bem-vindo aqui no estúdio. Boa tarde, satisfação de estar com você. Imagina, o prazer é nosso. Doutor, o que é a incontinência urinária? Só para a gente poder entender. Como o termo já mostra de alguma forma, né, é a perda involuntária da urina, ou seja, sem que a pessoa queira perder, ela perde a capacidade de controlar, de urinar de acordo com o seu desejo. E de fato causa grandes transtornos social, psicológico. Então seria puramente a perda urinária indesejada, né? A pessoa, ou por uma tosse, por um espirro, ou sem movimento algum, há um escape de urina, causando constrangimento e demais consequências. Certo. Agora me informa outra coisa. A questão das mulheres. Por que acontece isso principalmente com as mulheres, doutor? Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? E a incontinência é muito mais frequente no sexo feminino do que nos homens. Tem questões anatômicas, hormonais, a própria questão fisiológica do número de filhos, tudo isso causa um enfraquecimento no assoalho pélvico. Com o número de filhos, com a gestação, esse assoalho pélvico tende a ficar mais flácido e isso pode levar à incontinência. As alterações de hormônio que ocorrem com a faixa etária também é uma causa importante de perda urinária. E a própria hereditariedade, né? Quando a avó, a mãe tem incontinência urinária, essa mulher tem mais propensão. Além disso, tem uma questão anatômica importante. A uretra da mulher é muito curtinha, aquele canal por onde sai a urina da bexiga para o meio exterior. Enquanto a uretra masculina tem uns 13, 15 centímetros, a da mulher tem 4 centímetros só. E quanto menor a uretra, mais chances de perda urinária. Então, essa questão anatômica, questão de número de filhos, de idade, de hormônio, tudo isso junto faz com que a mulher tenha, de fato, bem mais chances de ter perda urinária. Além disso, o sistema muscular de continência da mulher é menos desenvolvido do que os homens. A continência da mulher é dada mais por ligamentos que sustentam a uretra, enquanto no homem mais pela essa uretra comprida e por músculos bem desenvolvidos. Entendi. Essa diferença faz com que haja bem mais perda urinária no sexo feminino. Entendi. Agora, quais são as principais dificuldades para quem sofre com o problema? Que a gente sabe que é complicado, que muitas mulheres sofrem com esse problema e também a faixa etária, né? O que é mais comum e se tem também jovens com o problema da incontinência? Hoje o foco de tratamento da incontinência urinária se intensifica de uma forma progressiva, justamente por isso. O principal transtorno que ela causa é o transtorno psicológico social. São pessoas que tendem a se isolar, a ficar mais entristecido, a ficar longe das suas atividades sociais, de uma igreja, de um cinema, de travar relacionamentos íntimos, afetivos, e culminando até com depressões bem sérias, bem severas. Então, a incontinência urinária era um grande fator causador de redução de qualidade de vida, o que mais o ser humano busca atualmente. Por isso que ela é tão importante, é tão relevante o seu tratamento atualmente. Ninguém vai ter um câncer, vai ter alguma coisa desse sentido pela incontinência urinária, mas vai ter um transtorno social muito grande, o que deve levar essas pessoas, geralmente mulheres, boa parte do contingente populacional, a procurar o seu tratamento. Os colegas urologistas, ginecologistas e mesmo geriatras, né, atualmente estão bem habilitados a tratar, a dar o tratamento inicial para essas pessoas. Então não deve haver... E por que existe a vergonha, né? Porque ainda tem muitas pessoas que sofrem com o problema por pura vergonha de contar para alguém, né? Ou de ir ao médico, enfim, falar, olha, eu tenho incontinência urinária e eu preciso de um tratamento, eu preciso, né, que alguma coisa aconteça, né? É interessante. Até pouco tempo, apesar de ser extremamente antigo, a incontinência urinária, bem dizer, ela começou com o início da humanidade, não havia um canal de comunicação entre nós médicos e o paciente, porque pouco se tinha a fazer para melhorar a incontinência urinária, era muito pouco conhecida. Falávamos, porque você teve muitos filhos, é assim mesmo, os próprios colegas da área médica acabavam comentando assim, então o paciente ficava sem ter uma resposta, uma solução, uma luz no fundo do túnel para os seus problemas. E, além disso, havia todo um tabu, uma construção ideológica de que a incontinência urinária era normal em mulheres que iam se aproximando da menopausa e ia se envelhecendo. Então, essa falta de
resposta de acolhimento por parte da equipe de saúde, né? E essa ideologia de incontinência urinária era algo normal, fez com que houvesse uma certa constrangimento, uma certa calada por parte das pessoas que sofrem do problema, por não achar um ambiente, como é que se diz, um ambiente propício a abordar o seu problema. Entendi. Agora, doutora, qual que é a faixa etária das pessoas que sofrem com esse problema? Então, ela é extremamente variável. Para que se fale de faixa etária, é importante fazer uma classificação mínima da incontinência urinária, né? A incontinência urinária, ela pode ser do tipo de urgência ou então pode ser de esforço. O que é de urgência? Aquela pessoa que está sentada, como eu estou aqui, por exemplo, de repente tem uma vontade súbita de urinar, que me obriga a sair da entrevista e procurar um banheiro, sob pena de me urinar. Essa é muito comum em mulheres jovens, dos 40 ou 50 anos, até mulheres que nunca tiveram filhas, né? A causa ainda é pouco conhecida, parece que é uma perda de comunicação do cérebro com a bexiga, e essa bexiga que funciona só como nós queremos, perde essa capacidade de obedecer nosso comando. E a de esforço, aquela que ocorre na pessoa que tosse, que espirra, que é muito comum em mulheres que tiveram vários filhos, com uma certa faixa etária, já aparece numa faixa etária mais elevada, a partir de 50, 60 anos de idade. E tem a incontinência urinária dos pacientes idosos, 70, 80 anos de idade, por questões neurológicas, psiquiátricas, perdem a capacidade também do controle urinário. Certo. Mas existe tratamento para todas elas existem tratamentos. Olha, que bom saber, porque as pessoas acham que o tratamento é só a fralda geriátrica e pronto, e não é isso. Não é. Para que esse tratamento seja feito de uma forma adequada, é importante, como tudo na área de saúde, um bom diagnóstico. E o diagnóstico de incontinência urinária não passa só pelo exame físico. É importante, em muitos casos, que seja feita também a avaliação urodinâmica, que é um exame onde é colocado sondas no canal uretral, essa bexiga é enchida artificialmente, nós fazemos uma simulação dos fenômenos da bexiga e estudamos isso através de aparelhos. Inclusive a paciente tosse, espirra, e aí nós vamos perceber por que essa paciente está perdendo urina. Ela perde porque a bexiga está se contraindo muito, está expulsando, ou porque a uretra de fato está fraca pelo número de filhos ou por ruptura de ligamentos. A partir dessa classificação podemos instituir um bom tratamento. Se essa bexiga que está se contraindo de uma forma excessiva, temos que tratar com medicamento, até com injeção de toxina botulínica, para relaxar essa bexiga extremamente contrátil, que não obedece o nosso cérebro. Já, por outro lado, quando o exame urodinâmico mostra que o problema é essa uretra que está fraca, sem sustentação, o foco terapêutico seria reforçar esses ligamentos com cirurgias. Hoje é muito falado de cirurgias a partir de telas artificiais que são colocadas na região da uretra e que sustentam, fazem uma reconstrução desse ligamento rompido. Com isso, toda vez que a mulher tossir, espirrar, essa tela artificial vai dar apoio à uretra e não vai haver essa perda urinária. Olha que interessante. Mas para que isso ocorra tem que haver a classificação. Perde porque a bexiga está descontrolada ou porque a uretra está sem sustentação. Entendi. O quadro clínico às vezes é muito semelhante, mas a abordagem do tratamento vai variar bastante. E às vezes o histórico também é diferente, né, de uma pessoa para outra. Isso é muito importante. Sem dúvida. Então, gente, tá aí.